filosofia e música. Esses dois campos têm muitos pontos em comum que podemos explorar. Afinal de contas, ambos tratam, no fim das contas, da condição humana. Pois bem, o Trem da Vida, esta máquina do acaso, trouxe ao Estação Cultura de hoje um passageiro, filósofo e músico de peso. É Laércio Correntino. Satisfação gigantesca em recebê-lo aqui no programa, Laércio. Estou muito feliz. Ô, Jefferson, a satisfação é toda minha. Que prazer estar passando por essa estação aqui. É uma estação que eu acho que faz parte da minha existência, sabe? Essa Estação Cultura. Maravilha. Desde sempre eu me via atraído por esse universo, né? Espiritual no sentido estético, não necessariamente no religioso, né? Mas essa coisa da cultura, da atividade cultural é algo que me atraiu desde a infância, desde os primórdios da minha existência, e eu continuo por aqui. E quando eu vi o nome do programa, Estação Cultura, eu falei, puxa vida, vai ter coisa boa. Obrigado pelo convite. Sinta-se em casa, então. Obrigado pelo convite, viu? Maravilha. E nós, geralmente, o melhor jeito, Laércio, de conhecer o artista é vendo a obra. Manda uma música pra gente, então. Vamos começar já animados. Essa canção é como se fosse minha, não é? Mas é como se fosse. Vambora. Aos meus heróis. Faz muito tempo que eu não escrevo nada. Acho que foi porque a TV ficou ligada. Me esqueci que devo achar uma saída e usar palavras pra mudar a sua vida. Quero fazer uma canção mais delicada, sem criticar, sem agredir, sem dar pancada. Mas não consigo concordar com esse sistema e quero abrir sua cabeça pro meu tema. Que fique claro, a juventude não tem culpa. É o eletrônico fundindo a sua cuca. Eu também gosto de dançar o pancadão, mas é saudável lhe dar outra opção. Os meus heróis estão calados nessa hora, pois já fizeram e escreveram sua história. Devagarinho eu vou achando meu espaço e não esqueço das riquezas do passado. Eu quero a bênção de Vinícius de Moraes e o Belchior cantando como os nossos pais. E se eu quiser falar com Gil sobre o Flamengo e o que chará que o nosso Chico tá escrevendo, aquelas rosas já não falam de cartola e do Cazuza te pegando na escola. Tô com saudade de Jobim com seu piano, do Pixinguinha sempre acariciando. Se o Renato teve o seu tempo perdido, o João Gilberto quase sempre tão querido. A agonia do Oswaldo Montenegro ao ver que a porta já não tem mais nem segredo. Ter tido a sorte de escutar um Taiguara e a Madalena de Ivan Lins, beleza rara. Ver a morena tropicana do Alceu, Marisa Monte me dizendo beija eu, beija eu, beija eu, beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu. Beija eu, deixa que eu seja eu. O Zé Rodrigues com sua casa no campo levou o Geraldo pra cantar num dia branco. No chão de giz do Zé Ramalho eu escrevi. Eu vi Lulu, Benjó, Timar e Rita Lee pedir ao Beto novo sol de primavera, ver o Toquinho retocando a aquarela, ouvir o Milton lá no clube da esquina cantando ao lado da rainha Elis Regina. Quero sem lenço, documento Caetano e o Djavan mostrando a cor do oceano. Vou caminhando e cantando com Vandré e a outra vida Gonzaguinha, o que é? Atenção DJ, faça a sua parte, não copie os outros, seja mais smart. Na rádio ou na pista, mude a sequência, mexa com as pessoas e com a consciência.
Se você não toca letra inteligente, fica dominado ilimitadamente. Faça refletir, DJ, não se esqueça. Mexa o popozão, mas também a cabeça. A cabeça. A cabeça, DJ. Oh, oh, a cabeça. É, a cabeça. A cabeça, DJ. Oh, 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 a cabeça. Maravilha! A gente não poderia começar com a música melhor para discutirmos os temas que a gente vai trazer à baila aqui hoje. Maravilha de letra, maravilha de música, bastante reflexiva e super cheia de referências, né? Tem toda a história da música popular brasileira inserida. Exatamente. Com uma pitada de crítica, que é importante também para a gente refletir. Vamos lá, Laércio, vamos conversar um pouquinho. Você costuma dizer que a sua carreira profissional começa a partir de 86, que foi quando você ganhou o prêmio do festival Grammy. É. Eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, conta pra gente o peso que tinha o Grammy à época, que é um festival que fez história aqui no estado, que fez história aqui na região. Sim. E aí me comenta também qual que era o papel dos festivais naquela época para ajudar a aquilatar o gosto popular e para divulgar a música. Sim. Desde a década de 60, né? Eu acho que de 60, quando os festivais ganharam corpo e uma importância cultural muito grande, porque a relevância dos festivais de música pelo Brasil era que eles eram os grandes responsáveis por apresentar grandes artistas, grandes músicos, grandes compositores para o Brasil, à época, né? Isso se deu até meados dos anos 90, penso eu, quando aconteceu o último festival MPB Shell da Rede Globo, né? E teve um festival também, anos depois, da TV Cultura. Laércio, e de lá para cá, de 86 para cá, quantos discos você gravou? Como é que está o seu ritmo de produção, de letra? Quais outros intérpretes gravaram suas músicas? Faça um balanço aí de todos esses anos de muita música. Então, em relação a registros fonográficos, eu tenho 3 registros, né? Eu ganhei o Grammy em 86 e eu considero que a minha carreira tenha começado a partir de então. Logo no ano seguinte, eu fui convidado, à época eu tinha 20 anos de idade, eu fui convidado a participar do show da Uni, com Geraldo Azevedo, Belchior, Gonzaguinha e o Carlos Lira, né? Um show que aconteceu no ginásio Rio Vermelho. Isso em 87, né? E eu só consegui fazer o meu primeiro disco, o meu primeiro vinil, à época, né, em 91. Isso que 4 anos depois. Aí o trabalho veio se amadurecendo, eu participei de vários outros festivais, comecei a fazer apresentações aqui em Goiânia, pelo interior. À época a gente fazia muita apresentação no interior, né? É um cenário para música que a indústria fonográfica tomou conta hoje, né? E não tem mais essa espontaneidade da música popular se interagindo com o povo do interior do Brasil. Enfim, mas nessa época a gente fazia muito show pelo interior, até eu chegar ao meu segundo registro fonográfico, que já veio em CD, que foi feito em 2001, o Eu Canto, né? O Eu Canto veio com arranjos de alguns amigos, parceiros, como Toninho Horta. Eu conheci o Toninho Horta no lançamento do meu primeiro vinil em Belo Horizonte, e na casa, num bar que era dele, né, uma casa de espetáculo que era dele, chamada Quió, que existia em Belo Horizonte, e eu fiz o lançamento do meu primeiro disco lá, com a presença dele. Ele gostou do meu trabalho, e a partir de então nos tornamos amigos. E o meu segundo disco, o Eu Canto, ele já veio com a direção musical do Toninho Horta, né? Gravamos,
Tá, aí continuamos fazendo shows pelo Brasil, por Goiânia, continuamos no interior também, várias cidades do interior goiano, até chegarmos ao... aí nesse ínterim, entre o meu segundo e o meu terceiro, que foi o Esteta, eu passei por uma graduação em filosofia, né? Fiz a graduação, fiz um mestrado também na filosofia, comecei a dar aula de filosofia em várias faculdades em Goiânia, escolas particulares, fui professor do IF aqui em Goiânia, e logo em seguida veio o terceiro registro fonográfico, que foi o Esteta. O Esteta já tem eu diria que já tem uma carga, uma influência da filosofia, né? Uma influência maior da filosofia, embora os anteriores também tenham tido, mas o Eu Canto, o segundo, tem um pouco, e o Esteta eu acho que vem consolidar essa relação da minha música com a filosofia. E a minha história se resume nisso. Tenho feito algumas composições nessa época de graduação e mestrado, fiz muitas canções, algumas letras surgiram a partir dessa inspiração, dessa relação da filosofia com a música, enfim. Tive canções, o Toninho Morta, inclusive, incluiu uma canção que eu fiz com ele, né, chamada Para Além do Nosso Tempo. Ele incluiu no songbook dele, com 500 canções, essa canção foi incluída. O Geraldo Azevedo gravou conosco, né? Tivemos a grata satisfação dessa participação magistral do Geraldinho, enfim, ele adorou essa canção, ele cantou conosco, né, comigo, com o Toninho, enfim. A nossa carreira tem se resumido nisso, e a gente continua fazendo shows, né? Continua tentando levar a nossa música, a nossa mensagem através da música para o público goianiense e para o resto do Brasil, na medida do possível, é claro, porque a gente sabe que a indústria da música tomou conta do cenário artístico e cultural do Brasil, né? Mas a gente continua usando e na certeza da importância que a música popular, a música de aspecto mais artístico e cultural, tem para a cultura do povo. Ok, maravilha. Tem muita história bastante rica. As referências a você são gigantescas aqui dentro do cenário cultural goiano. É uma figura de peso no campo da cultura aqui de nosso estado. Então, por isso eu fico extremamente lisonjeado em recebê-lo por aqui. Laércio, vamos falar de filosofia. Você tem um mestrado em filosofia e o seu foco de estudo foi Adorno, né, um dos componentes da escola de Frankfurt, e Adorno junto com Horkheimer fizeram um clássico conceito de indústria cultural, que vai nortear bastante várias perspectivas de análise do mundo, né, nessa segunda metade do século passado, e continua gerando frutos de excelência agora. Para a gente começar a falar sobre isso e para que as pessoas compreendam de modo fácil, né? Queria que você conceituasse para a gente indústria cultural na perspectiva adorniana, né? E para que serve a indústria cultural? Qual que é a função da indústria cultural, em poucas palavras? E quais são as consequências dessa chegamos relação, à alienação, né? Então, a indústria cultural eu diria que é uma produção artificial de cultura, uma produção artificial de comunicação, de cultura, enquanto, por exemplo, a música, quando essa indústria não tinha uma influência maior sobre o nosso universo cultural, as relações eram muito mais espontâneas, né? E essa indústria, ela cria um universo artificial de comunicação que inclui também a música. Inclui a televisão, o rádio, os jornais, enfim, todo o sistema de comunicação que envolve uma cultura passa necessariamente por influência dessa produção cultural, que é artificial, né? E essa indústria, ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito, sobretudo, ideológico, segundo o autor desse conceito, né? Que é o Adorno. A indústria cultural segundo esse pensador, ela é o maior símbolo ideológico do nosso modo de produção econômica, que é o modo de produção capitalista,
né? Ele vai dizer que a indústria cultural, que o nosso modo de produção, ele não, certamente ele não existe, ele não se sustentaria ideologicamente se não fosse a indústria cultural, a indústria da cultura. O capitalismo precisa dessa indústria. E à medida que esse modo de produção ele se torna cada vez mais extremo, eu não diria radical, mas extremo, né? Essa indústria acompanha ideologicamente esse modo de produção econômica, né? Então, capitalismo extremo, indústria cultural também extrema. Para sustentar. Né? E para sustentar. Né? Capitalismo inescrupuloso, indústria cultural também inescrupulosa. Por isso que, talvez no nosso país hoje, no Brasil, talvez a gente viva a gente tenha chegado, por assim dizer, ao extremo, né, do modo de produção capitalista. E muita gente, às vezes, observa que a cultura, a música, por exemplo, está muito pasteurizada. Né? O gosto do povo brasileiro nunca teve tão em baixa. Né? Por exemplo, eu falei para você que eu participei de um festival da UNE em 1987, juntamente com Gonzaguinha, Geraldo Azevedo, Belchior e Carlos Lira. Né? Eu fiquei sabendo na semana passada, não, há mais ou menos 20 dias atrás, que aconteceu um festival da UNE na UNB em Brasília, cujo o show de encerramento, com todo respeito à pessoa, não é uma crítica pessoal, mas uma crítica cultural, né? Quem fez o show de encerramento foi a Valesca Popozuda, num show de encerramento de um congresso nacional de estudantes no Brasil. O que aconteceu com o gosto dos estudantes brasileiros? Isso é indústria cultural. Né? Isso é indústria cultural, que fabrica um gosto. Fabrica um gosto para as artes, né? O que inclui a música, claro, ao ponto de fazer com que a maioria das pessoas entendam que aquele gosto é autêntico, é autônomo. Ao passo que ele foi criado artificialmente. Artificialmente, fora para dentro. Exatamente, ele foi criado de fora para dentro. Né? E a maioria das pessoas não percebem isso. Acho que um exemplo que ajuda a gente a perceber isso bastante, que o Adorno traz lá, é o fato de, por exemplo, quando a gente tinha uma indústria de rádio mais intensa, a música que se tornava o hit era aquela música que os produtores pagavam para a música rodar várias vezes até que ela entrasse no gosto popular, mas de fora para dentro. Mas o indivíduo acreditava que aquele desejo em ouvir aquela música era um desejo que tinha nascido no coração dele, no âmago dele, mas é um processo que é fabricado. Exatamente. E isso com a internet hoje, como é que fica? A produção do gosto. A produção do gosto, a subjetivação do gosto. E aí, isso acaba nivelando o gosto por baixo. E qual a consequência disso do ponto de vista cultural? Segundo esse autor, inclusive. Isso acarreta no empobrecimento cultural de um povo e na petrificação da sensibilidade desse povo. Ou seja, a indústria cultural endurece, petrifica a sensibilidade humana, os indivíduos se tornam mais insensíveis, né? Ao mesmo tempo que essa indústria empobrece o cenário cultural, empobrece a cultura desse povo e do indivíduo que tem o hábito de consumir produtos dessa indústria, né? Isso é trágico do ponto de vista cultural, né? Eu diria. Enfim, e tem uma coisa interessante também, que uma tese interessante que é defendida na dialética do esclarecimento, é de que o Adorno diz que à medida que a tecnologia nas culturas contemporâneas, nas culturas modernas e contemporâneas evolui, o que é algo irreversível, né? Isso é algo irreversível, a evolução, o progresso da tecnologia. Ele vai dizer que vai havendo uma involução cultural, a cultura vai regredindo, né? E claro, por que isso se daria? Segundo esse pensador, porque os donos dos meios de produção, que são, claro, os donos dos meios de comunicação também, privados, se utilizariam desses recursos para massificar as populações.
né? Aí a gente pode tentar observar para ver se isso vem se dando de tal forma. Mas a tese dele é essa, né? De que essa alienação, essa manipulação ia fazer com que as culturas viessem regredindo à medida que a tecnologia viesse evoluindo. Vamos lá. Primeiro, se a gente for pensar no que concerne à música popular brasileira, a gente vai ter letras que muitas vezes demandam do ouvinte uma bagagem cultural um pouco mais ampla para que ele consiga compreender, né, com maior efetividade aquilo que está sendo colocado. O Adorno falou em um dos textos dele que os produtores de Hollywood eram cínicos, porque eles queriam produzir filmes para adultos que dessem para uma criança compreender. Ou seja, a perspectiva é de oferecer para um adulto um produto cultural que demanda pouca reflexão. Exatamente. Então, nesse sentido, se a gente for pensar a música hoje e for pensar a música no Brasil, for pensar que o Brasil não é um exemplo, né, no campo educacional, se nós formos olhar em alguns rankings internacionais de educação, nós ficamos lá atrás e às vezes assumimos, né, a posição de lanterna. Tá? Em que medida essa indústria cultural que produz produtos para adultos, mas produtos que a criança pode compreender, né? Em que medida essa indústria também contribui para uma espécie de preguiça intelectual da sociedade? É interessante sua pergunta, Jefferson. Então, é nesse sentido que o Adorno coloca, que eu falei agora há pouco, né, do empobrecimento e da petrificação, o empobrecimento cultural das populações e da petrificação da sensibilidade humana, né? Okay. Porque isso que você falou do cinema, essa indústria cultural, ela tem o seguinte critério: uma obra de arte, ela não pode ter qualquer complexidade reflexiva, crítica, sensível, pois a indústria ela não trabalha com obras de artes complexas, né? A indústria trabalha com todo o arcabouço de produção tecnológica e técnica, mas sem complexidade de pensamento, sem complexidade. No caso da música, por exemplo, a música não pode ter nenhum elemento harmônico difícil, nenhum elemento melódico, nenhum elemento literário, né? E se tiver, e essa indústria quiser trabalhar com essa obra, ela tira. Caso ela não possa tirar, ela não trabalha com essa obra, né? E isso se dá também, claro, no cinema, né? Aí o questionamento que você fez em relação ao filme. Então, por isso que o Adorno disse que esses produtores eram cínicos, porque eles queriam produzir uma suposta obra de arte, né? Que poderia, é claro, necessariamente fácil, como é sempre o propósito dessa indústria em qualquer segmento artístico, de maneira que isso fosse compreendido até por uma criança. Quer dizer, ela não tem interesse nenhum em promover o pensamento e a reflexão, o desenvolvimento da sensibilidade através da arte, o que seria, certamente, a função mais autêntica da obra de arte, né? Promover a sensibilidade humana, promover a reflexão crítica, enfim. Então, essa indústria, ela evita esses atributos artísticos, de qualquer maneira ela evita isso, seja no cinema, seja na música. Então, isso acaba tendo essas consequências do empobrecimento cultural de um povo, né? Excelente reflexão. Para facilitar a digestão de tudo isso, vamos de música? Vamos. Tem uma música aí que eu ouvi falar que foi feita em homenagem exatamente ao Adorno. Bora nela? É Esteta. Esteta, que dá nome ao meu último registro fonográfico. Diz assim: o mundo visto de lado a lado. Desculpa. Antes de cantar, eu gostaria de dizer, porque muita gente me pergunta o que é esteta. Esteta é alguém que observa o mundo sob a lente da arte. Ok. Né? O mundo está sendo observado através de uma lente. Qual seria essa lente? A lente da arte. Vamos lá.
O mundo visto de lado a lado de uma lente que não é comum. A qualquer tempo, tempo imaginário, em qualquer lugar ou em lugar algum. Quando a roda gira, o inverso do fim de todos os deuses do Dasein de mim. Há que se dizer que a alegria é absurda e a palavra muda. A lente aponta o sol de outra ordem, o de meio já não tem o fim. De bagarote quando tudo pode e onde o Papa não deixa mentir. É quando o trem da vida brilha, trilha aí. Samba em Berlim, pra todos os homens, abraços, abraços de mim. Há que se convir que a alegria é o espanto, mais que todos os santos. Porquanto o homem for a medida de todas as cores do mundo, toda beleza se perde no outono, em todas as coisas, no fundo. Esteta vai, esteta sai do fundo. Esteta vela, alegria do mundo. Esteta vai, esteta sai do fundo. Esteta vela, alegria, alegria do mundo. Um mundo visto de lado a lado de uma lente que não é comum. A qualquer tempo, tempo imaginário, em qualquer lugar ou em lugar algum. Essa é a Esteta. Maravilha, Laércio, maravilha. Laércio, vamos chegando aos finalmente. Maravilhosa a nossa conversa. Fiquei extremamente feliz de conseguir, de poder tecer reflexões dessa natureza, trazer a sua perspectiva sobre a cultura. Acho que a ideia é que a gente pluralize. Esta edição do Estação Cultura se encerra por aqui, mas vocês fiquem por aí, acompanhando a programação da TV Alego. Até o próximo!